Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 28 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o cenário litúrgico a ser considerado no dia de hoje nos oferece algumas propostas de reflexão bastante interessantes. Uma delas é perceber o quanto Deus se autocomunica aos seus filhos que de fato querem se unir a Ele. Outro detalhe, não menos importante do que este primeiro, aliás, bem conectado a Ele. O segundo pode ser refletido a partir do alerta emitido por Jesus em relação à sua segunda vinda. Ou seja, a primeira vinda de Jesus aconteceu de forma sigilosa, mas a segunda já sabemos que vai acontecer. O que significa que muitos falsos profetas podem querer se usurpar do nome santíssimo de Jesus. Por isso, Jesus alerta a toda a sua igreja e a cada um de nós em particular para estarmos bem alicerçados na fé cristã com ensinamentos bastante sólidos, a fim de que não sejamos nós ou nossos familiares pessoas enganadas por quaisquer tipos de falsos profetismos. E como podemos identificar os falsos profetas que talvez vão dizer ser o Filho de Deus? Percebam em primeira instância que não há como escapar do bom aprendizado cristão. Devemos aprender a doutrina cristã a partir de uma base sólida, as quais o próprio Jesus ensinou os seus apóstolos e a sua igreja. Na prática religiosa, Jesus está avisando que isto vai acontecer. Então, não devemos fazer vistas grossas a esta informação preciosa que Jesus nos oferece em relação a falsos profetas. Como bem dizia, como então desmascarar os falsos profetas que dirão ser o Filho de Deus? Ora, não há outra forma a não ser aprender e comprometer-se com o sacrifício de cruz do próprio Jesus. A cruz é a identidade cristã, a qual identifica em primeiro lugar o ato sacrificial do Filho de Deus para salvar todos os seus eleitos. Quem foge da cruz é o diabo e não os bons cristãos. Por isso, a identidade de todo bom cristão é a Santíssima Cruz. O sacrifício da cruz é o sinal claro e visível, o qual ninguém se engana em relação ao Filho de Deus. Depois, pensemos um pouco na primeira leitura de hoje, a qual destaca Daniel como um verdadeiro instrumento de Deus nesta terra, em razão de que ele conseguiu prenunciar e interpretar o sonho que deixou o rei Nabucodonosor totalmente sem saber o que fazer naquela ocasião. Veja só que somente os verdadeiros escolhidos de Deus conseguem dizer a verdade em qualquer que seja
a realidade em que se encontra. No caso de Daniel, percebam que ele não somente interpretou fidedignamente o sonho do rei, mas também ele disse o que o rei sonhou. Pois vale a pena lembrar que o rei não havia dito a ele o que sonhou. Daniel, além de predizer o sonho do rei com sapiência divina, ainda interpretou e explicou todos os detalhes de maneira perfeita e verdadeira. Por esta ótica, vejam que os eleitos de Deus sempre carregam consigo as verdades eternas. Este é um ponto importante de identificação dos enviados de Deus. Todos os enviados de Deus nunca dizem mentiras, não. Mas, ao contrário disso, todos os enviados de Deus dizem somente a verdade, doa a quem doer. Como podemos identificar as verdades eternas em casos como esses? Ora, neste caso, é preciso conhecer o mínimo possível da fé que se professa. Se o fiel cristão não optar por ter uma base sólida de conhecimentos cristãos, tal pessoa poderá ser facilmente ludibriada por qualquer que seja os falsos profetas ou outros charlatães. E infelizmente, isto já acontece hoje em dia. Pessoas que não conhecem o mínimo possível da fé cristã são enganadas por um e outro charlatão, que quer apenas ser lobo e não pastor. São por motivos como estes que Jesus emite um grande sinal de alerta, dizendo que muitos virão em seu nome, dizendo que o Cristo está aqui ou está acolá. Veja que Jesus diz que não serão poucos. Esses tipos de provas, mas Jesus enfatiza ao dizer muitos virão. Vale a pena lembrar que o diabo conhece a palavra de Deus. E basta recordar aqui que após o batismo de Jesus, o diabo tentou seduzir o Filho de Deus citando as Sagradas Escrituras. Podendo ser traduzido que se o fiel não conhecer o mínimo possível da fé cristã, o mínimo possível da palavra de Deus, tal fiel poderá ser enganado facilmente. São Cirilo, em suas reflexões, ratifica este tipo de provas finais na vida dos cristãos, realçando que realmente está previsto que muitos hão de aparecer tentando seduzir até mesmo os escolhidos. São Beda completa a ideia de São Cirilo e fala que não somente falsos profetas, mas também muitos hereges irão surgir. Ora, tais tipos de enganadores e hereges, nós já o vemos há muito tempo. Desde o início da era cristã, isso já acontece. Ou seja, antes mesmo da chamada parousia, ou a segunda vinda de Cristo, muitos charlatães, falsos profetas, muitos hereges, já se manifestam tentando enganar os eleitos de Deus. Portanto, fiquemos, povo de Deus, sob o estandarte da cruz de Cristo a todo tempo. E após a cruz de Cristo, nos lancemos nos braços amorosos da poderosa proteção e intercessão da Virgem Maria, que é Mãe de Deus e também nossa. Também nos aproximemos dos nossos amigos, os santos que já estão no céu. E nunca fiquemos sem rezar constantemente aos nossos poderosos anjos da guarda. Veja que a presença de um anjo da guarda em nossa vida, com fé, com devoção, um anjo da guarda pode derrotar qualquer legião diabólica de Satanás. Querido povo de Deus, se agirmos assim com fé, com muita devoção, à Santíssima Cruz, à Virgem Maria, a São José, aos nossos amigos,
os santos no céu e, nesta ocasião, em especial, aos nossos anjos da guarda, nossos poderosos amigos do céu, poderão interceder e lutar sempre por nós e sempre ao nosso lado. Deus abençoe você e toda a sua família.